E falando sobre desafios e medos, né? Eu venho relatar aqui algo que aconteceu comigo. Uma vez, quando eu estava bem iniciando, uma mulher chegou para mim fazer um vestido de festa. Mas assim, eu não tinha experiência em como cortar o godê bem grande, né? E era um busto bem franzido, que eu nunca tinha feito, né? Só que assim, eu sempre fui de me desafiar. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sei que eu penei, viu? Pra mim fazer essa modelagem, minha irmã, eu penei. A saia, eu cortei de uma maneira que eu não sabia, mas eu estudei, claro, né, antes de cortar. Eu cortei ela na godê, bem godê mesmo. Não sei se diz que é godê duplo. Aí eu cortei ela, graças a Deus que eu estudei pra cortar, que eu não sabia, né? Aí eu cortei ela assim, coloquei a saia já cortada, tipo assim, era para me ter cortado um tamanho, mas aí eu cortei uns 4 centímetros a mais do que aquele tamanho. E eu coloquei ela na manequim, vestida, né, só a saia, e quando foi no outro dia eu fui cortar. Quando foi no outro dia, acreditem, a saia encolheu. Meu Deus, eu não sabia, gente, depois que eu fui ver que encolhe. Então, o que foi que eu fiz? Eu aprendi que quando é muito godê, você não pode cortar na mesa. Aí, então, eu fui cortando, coloquei a manequim em cima da minha mesa grande, né? E ela ficou mais ou menos da minha altura. Tipo, a saia ficou aqui, ó, manequim, né? E eu fiquei vendo, assim, a saia, sabe? Aí eu fui cortando com a tesoura ao redor, cortei todo o redor. E eu fiz a bainha depois. Pô, depois, no outro dia, que o babado da saia já tinha descido, sabe? E deu super certo. Mas era uma coisa que eu não sabia. Foi um desafio pra mim, que graças a Deus deu certo. E o busto, que eu não consegui fazer. Porque assim, ó, eu tento, tipo, fazer o máximo parecido da foto, né? Que é o certo. E eu fiz e achei que ficou muito tecido aqui no busto, que era o busto todo franzido. E era um vestido de festa, ela era a madrinha, né? O que foi que eu fiz? Eu achei que eu botei muito tecido. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no centro da cidade, comprei outro tecido igual e graças a Deus que eu sabia onde que a pessoa tinha comprado o tecido e refiz novamente. Gente, mas essas experiências às vezes nos dá um medo tão grande, aquele medo que nos dá vontade de parar, sabe? De pensar assim, ó, não vale a pena eu ficar me esforçando tanto pra porque não é ganhar bem. Não tem como ganhar bem, gente. Assim, às vezes tem cidade que as pessoas não valorizam. Mas se viu a experiência, né? Apesar do medo que eu passei, mas a experiência se viu. E aí? Me conta aí. Tu já passou por alguma experiência assim difícil que fez tu ter vontade de parar na costura ou na modelagem? Eu tenho tido, sabe, algumas experiências em que tem horas que dá vontade de você desistir, mudar de profissão. É muito complicado, gente, mas Deus, ele nos ajuda, né? E se a gente tem aquele desejo de se tornar uma pessoa experiente, em excelência naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que progredir, né? Continuar avançando. Então, me conta aí se tu tem alguma experiência, tu teve alguma experiência, assim, que te fez parar, pensar em desistir, pelo medo, né? De colocar a peça a perder. E não desanima. Eu também sou uma dessas, sabe? Mas tem erros que a gente consegue consertar.